Se eu quero viver algo diferente do que eu estou vivendo, eu preciso começar a condicionar a minha mente de uma maneira diferente. Olá, tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Prontos para mais uma reflexão. Hoje de manhã, no culto de oração dos homens, eu trouxe um versículo, uma reflexão breve, e esse versículo ficou martelando no meu coração, na minha mente, o dia inteiro. E eu resolvi fazer esse momento aqui no meditar. Tem alguns temas da Bíblia que você precisa estudar, aprofundar, investir tempo, orar, ler, reler, para chegar na profundidade do que o texto está querendo dizer para a gente. Mas tem alguns textos que eles são tão simples, às vezes num único versículo, ele revela uma profundidade tão grande. A exemplo desse que nós vamos ler agora, que se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, quando a Bíblia diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo ele é de uma profundidade tão grande que ele traz para a gente uma verdade de que aquilo que eu alimento na minha mente, eu vou ser. Ele está trazendo para a gente um princípio que eu vivo aquilo que eu permito a minha mente exercitar. E eu fiz algumas anotações aqui para compartilhar com vocês. Eu entendo que esse versículo ele revela uma verdade muito profunda. Ele diz que aquilo que nós alimentamos dentro de nós acaba moldando quem nós nos tornamos. Pensamentos constantes se transformam em atitudes, atitudes formam hábitos e hábitos definem destinos. Olha que profundo isso. Uma pessoa que vive, por exemplo, dominada pela amargura, ela enxergará tudo, absolutamente tudo, pela lente da dor. Então esse versículo ele está trazendo para nós uma seguinte verdade: se eu quero viver algo na minha vida, eu preciso condicionar a minha mente a viver aquilo. E aí talvez você diga assim: tá bom, então isso é o quê? É confissão positiva? É pensamento positivo? Não, não é. Mas eu preciso condicionar a minha mente a pensar naquilo que eu quero viver. E aí você diz assim: mas o que eu vivo não é nada do que eu gostaria. Ok, eu até entendo isso, mas o que eu quero dizer para você, baseado neste versículo, é que aquilo que você está vivendo como realidade, como verdade na sua vida, é algo que inicialmente já passou pela sua mente. Talvez você permitiu que as circunstâncias que envolvem a sua vida, e muitas vezes elas são adversas, elas têm determinado o que ocupa sua mente. E a proposta desse versículo é a gente fazer exatamente o caminho inverso. Se eu quero viver algo diferente do que eu estou vivendo, eu preciso começar a condicionar a minha mente de uma maneira diferente para alcançar aquilo que eu quero que mude na minha vida. Não sei se você está me entendendo, mas quando Deus diz assim: porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Deus está dando para a gente uma direção muito clara. Olha, comece a pensar a seu respeito aquilo que eu penso a seu respeito,
para que quando a sua mente estiver condicionada da maneira correta, você comece a viver aquilo que já aconteceu na sua mente. O nosso coração, ele é como um terreno. Aquilo que ele recebe continuamente é o que cresce, é o que frutifica. Então, baseado nesse versículo, como imagina em sua alma, assim ele é, a pergunta é: o que você tem imaginado na sua alma? O que você tem semeado no terreno da sua mente para frutificar em ações e realidades que talvez ainda não existam? O que você tem permitido ocupar a sua mente? Alguns versículos me vêm à memória pensando nesse versículo e nesse princípio da palavra de Deus. Por exemplo, quando no Velho Testamento diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem ocupado as nossas mentes? Quando a Bíblia fala assim, trazendo à existência as coisas que não existem, como que eu trago à existência algo que ainda não existe? Começa, óbvio, na minha mente. E aí a gente vê um Deus que ele não está preocupado somente em mudar o exterior. Não, ele quer alterar o interior, que começa na nossa mente, para que a partir dessa mudança a gente comece a frutificar no exterior. Romanos 12, 1 e 2 nos dá uma linha muito clara sobre isso, quando Paulo fala lá no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para eu viver ao máximo aquilo que Deus tem para mim, eu preciso mudar o meu modo de pensar. Não me deixar levar pelo que as circunstâncias estão querendo me moldar, mas começar a incutir na minha mente as verdades da palavra de Deus, aquilo que Deus pensa a meu respeito, para que através de uma mente transformada com a verdade da palavra, eu comece a viver algo diferente. E talvez você diga assim: mas o meu casamento está um caos, não tem mais jeito. Porque você comprou essa circunstância como uma verdade na sua vida, como um imperativo. Mas a partir do momento que você começar a declarar coisas diferentes na sua mente, crendo que elas podem se tornar realidade, elas vão começar a acontecer. Creia nisso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você pensa a seu respeito, ele é moldado pelas circunstâncias externas ou por aquilo que Deus diz a seu respeito? Uma vitória ou uma queda, antes de acontecer na prática, ela já tomou lugar na nossa mente e no nosso coração. Quando ela acontece, é simplesmente uma externalização, se é que existe essa palavra, daquilo que já está no coração ou já está na nossa mente, como um condicionamento daquilo que vai acontecer. Por isso que o versículo diz: como imagina em sua alma, em sua mente, assim ele é. Como você imagina na sua alma, na sua mente, aquilo que você é? É baseado em que você imagina isso? Se você fala assim: eu sou um derrotado. Ei, a palavra diz que você é mais que vencedor em Cristo. Talvez as circunstâncias tenham apontado para alguém que vive em derrota. Mas não é isso que a palavra diz a seu respeito. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu preciso condicionar a minha mente a crer nessa verdade para que ela se torne uma verdade exterior. Um outro versículo que me vem à mente agora é quando Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ora, Paulo está fazendo uma confrontação
das verdades da palavra de Deus contra as circunstâncias que são visíveis. Você não percebe isso? Eu já falei em vídeos anteriores sobre uma frase que eu ouvi e achei muito interessante, que você só consegue chegar aonde a sua mente já esteve. Ou seja, aquilo que se torna verdade já passou pela mente. É aqui que começam todas as coisas. O que você tem plantado na sua mente para viver como verdade? Tem uma frase, uma frase não, um estudo de neurociência, e eu achei interessante isso. A neurociência define neuroplasticidade, pensamentos repetidos que moldam comportamentos, percepção e até hábitos neurais. Até a ciência já chegou a essa conclusão. Pensamentos repetidos que moldam comportamentos, percepção e até hábitos neurais. Como você tem usado a sua língua? Aquilo que você fala, que você professa, que você repete, isso tem ditado uma vida de vitória ou uma vida de fracassos e derrotas recorrentes? A gente precisa mudar o nosso jeito de falar, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, resumindo Provérbios 23, 7, a forma como o homem pensa internamente influencia quem ele se torna externamente. Isso é fato. Como imagina em sua alma, assim ele é. Nós precisamos mudar o modo de pensar se quisermos mudar o modo de viver. Então pensa nisso. Esse versículo ele é muito profundo e ele é um princípio de Deus. Quando Deus fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, Ele está dizendo para mim e para você que Ele já tem um plano definido para as nossas vidas, um plano de sucesso, um plano de paz. E por que nós estamos vivendo tão distantes disso? Talvez porque nossa mente não tem se permitido ser regenerada, transformada pelas verdades da palavra de Deus. Então, a partir de hoje, tome a decisão. Pegue Filipenses 4:8 e use aquilo como um norte para a sua vida. Quando Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não permita que as circunstâncias, o derredor, ditem o estilo de vida que você deve ter. Porque ela vai estar constantemente pregando contra aquilo que Deus tem para nós. Se firme na palavra, invista tempo em buscar conhecer o que Deus tem para a sua vida. E condicione a sua mente a pensar dessa forma. Pense do jeito que o Senhor pensa para você. E começa a viver na prática e ver na prática aquilo que o Senhor determinou para a sua vida se tornar realidade. Pensa nisso. Começa a mudar sua mente, começa a mudar suas palavras, e sejam somente palavras de vida, palavras que transformam situações ruins, caóticas, em bênção. E você vai começar a viver o melhor de Deus para a sua vida, porque Ele acabou de dizer, como você imagina em sua mente, em sua alma, assim você é. Então imagine o melhor, não o pior. Não compre as mentiras de Satanás, das circunstâncias. Viva as verdades da palavra de Deus e que o Senhor te abençoe.